nesse módulo vamos falar sobre os custos quando a empresa está submetida ao regime de tributação pelo lucro presumido. Então, em primeiro lugar, as empresas com faturamento abaixo de 78 milhões de reais por ano, elas podem optar pelo lucro presumido. E como que funciona esse regime de tributação? Então nós vamos aqui em linhas gerais explicar como é que funciona esse regime de tributação, para daí darmos um foco especial sobre a questão da formação do custo da compra da matéria-prima com base nesse sistema de tributação, já que, de acordo com cada regime de tributação, os custos serão calculados de uma maneira. Então, em primeiro lugar, vamos entender basicamente como é que funciona o lucro presumido. Começar que o lucro presumido ele vai incidir sobre uma chamada presunção de lucro, né? Então nós vamos ter aqui dois impostos: o IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que são dois impostos que teoricamente incide sobre o resultado da empresa, sobre o lucro, e no lucro presumido, esses impostos vão incidir sobre a presunção do lucro. Mas o que seria essa presunção do lucro? De acordo com a Receita Federal, então as empresas optantes por esse regime de tributação, elas podem presumir o seu lucro. Mas essa presunção é com base numa alíquota fornecida pela própria Receita Federal, que no caso das indústrias e do comércio é de 8%. Isso quer dizer, sobre o faturamento da empresa, presume-se que a empresa estará ganhando 8% sobre esse faturamento. Então, nós vamos chegar nesse lucro que será submetido à tributação com base na aplicação de uma alíquota de 8% sobre o faturamento. Independente do valor do faturamento, aplica-se 8% sobre esse faturamento, e aí temos a estimativa do lucro. Quando essa estimativa for superior a 20 mil reais, além dos 15% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, teremos mais um adicional de 10% sobre o excedente a 20 mil reais mensais ou 240 mil reais por ano. Então a empresa vai pagar 15% de imposto de renda quando o lucro for inferior a 20 mil reais por mês ou 240 mil por ano, e vai pagar mais um adicional de 10% sobre o excedente a esses 20 mil reais ou 240 mil reais por ano. Além disso, haverá a tributação de 9% de contribuição social sobre o lucro líquido sobre essa presunção do lucro. Então, paga-se o IRPJ, 15%, mais o adicional de 10%, quando for o caso, e mais a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. Esses dois tributos, eles são de competência federal, tá? Já para efeito nosso aqui do custo, da formação do custo, o que nos interessa são esses três tributos aqui. O IPI, que ele é uma alíquota variável. O que é essa alíquota variável? Ela vai variar de acordo com a essencialidade do bem. Quanto mais essencial, menor é a alíquota. Quanto mais supérfluo, maior a alíquota. Então, para saber qual é a alíquota que a empresa está submetida, ou aquele produto está submetido, aí teremos que ir até a TIP, tabela de incidência do IPI, para verificar qual é a alíquota para o nosso produto aqui, tá? Temos também o COFINS, que daí a alíquota é de 3% sobre o valor de venda das mercadorias. Esse 3%, como que ele funciona? Ele é o chamado sistema cumulativo, quer dizer, não permite o crédito de operações anteriores. Então, apura-se o faturamento e aplica o 3% de COFINS. O PIS, a alíquota é de 0,65%, também no sistema cumulativo, não gerando direito a crédito de imposto. Então, vê o faturamento e aplica 0,65%. Então, isso aqui que diferencia entre o lucro presumido e o lucro real, né? Então, no lucro real, nós temos uma alíquota de 7,6% com direito a crédito de operações anteriores e uma alíquota de 1,65% do PIS com direito a crédito de operações anteriores. No presumido, é uma alíquota de 3% sem direito a crédito e 0,65% do PIS sem direito a crédito. Já o ICMS, ele é igual em todos os regimes de tributação, com uma alíquota básica de 18% nas operações dentro do Estado, podendo essa alíquota ser de 12% quando as operações forem feitas com estados da região Sul e Sudeste, e de 7% com Norte, Nordeste, Centro-Oeste
e Espírito Santo, desde que quem esteja comprando seja contribuinte do ICMS. Tá? Então isso aqui é a alíquota básica que nós estamos colocando, não entrando aqui nos detalhes também que o ICMS ele tem diversos regulamentos, diversas normas, a começar pelas substituições tributárias, que tem produtos que tem produtos que não tem estados que tem convênio, tem estados que não tem convênio, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Então vamos trabalhar como se a alíquota fosse de 18%. O ISS, no caso de prestador de serviço, 5% é igual para todos, de 2% a 5%, que incide sobre o valor da venda do serviço, que é o tributo municipal, e a contribuição previdenciária patronal de 20%, que incide sobre a folha de pagamento também federal. São esses aqui, então, os tributos que nós vamos utilizar, né, quando da escolha do lucro presumido para a empresa. Lembrando, mais uma vez, que a empresa pode optar pelo lucro presumido se ela tiver faturamento inferior a 78 milhões de reais por ano. Bom, vamos ver então na prática como é que funciona esse regime de tributação na formação do custo e na receita líquida de vendas, no resultado que a empresa pode obter trabalhando nesse regime de tributação. Tomando como exemplo aqui uma indústria que tem uma venda de 100 mil reais e nessa venda de 100 mil reais feita dentro do estado do Paraná, vamos colocar aqui que, de acordo com a tabela da TIP, a alíquota do nosso produto seja de 10%, para facilitar aqui, então vamos usar uma alíquota de 10%. Consequentemente, nós teremos quais os impostos incidentes sobre essa venda. 10% de IPI, 10 mil reais. 3% de COFINS, 3 mil reais. 0,65% do PIS, 650 reais. E o ICMS, considerando que foi uma venda feita dentro do próprio estado, 18%, 18 mil reais. São esses os impostos que incidem sobre essa operação aqui. Tá? Como que sai a nota fiscal? A venda da mercadoria de 100 mil, mais o IPI de 10%, 10 mil reais, total da nota 110 mil reais. Lembrando que o IPI ele é sobreposto ao preço da mercadoria, ele é cobrado além do valor da mercadoria, ele não está incluso no valor, ele é sobreposto ao valor. Então a nota fiscal sai com 110 mil reais, é isso que o cliente terá que nos pagar quando dessa venda de 100 mil reais aqui. Tá? Já o COFINS, o PIS e o ICMS, eles estão inclusos nos 100 mil reais. Então, nós temos 3%, 3 mil reais de COFINS, 650 reais de PIS, 0,65% sobre os 100 mil, e 18% de ICMS, 18 mil reais incidente também sobre os 100 mil. Com isso, a venda que a empresa realizou foi de 110 mil, que é o total da venda. Dessa venda, 10 mil ela terá que recolher a título de IPI, 3 mil terá que recolher a título de COFINS, 650 reais a título de PIS e 18 mil reais a título de ICMS. Total 31.650, sobrando então uma receita líquida de vendas de 78.350. Então, a receita bruta foi de 110, mas o que vai ficar para a empresa 78.350. Considerando que para fazer essa venda de 100 mil reais, a empresa comprou 80 mil de matéria-prima e que tenha comprado também dentro do estado. E considerando que, olhando na tabela TIP, a alíquota do IPI dessa matéria-prima também seja de 10% para efeitos didáticos aqui, né? Então, nessa compra de 80 mil reais, nós teremos 10% de IPI, 8 mil reais. E 18% de ICMS, sobre os 80 mil, 14.400, tá? Aqui não vamos ter os COFINS e o PIS, por quê? Porque no regime de tributação pelo lucro presumido, não temos direito a crédito do COFINS e do PIS. Portanto, são só esses dois tributos que incidem sobre essa operação aqui. A compra de 80 mil mais o IPI de 8, nós vamos pagar nessa compra 88 mil reais. O que nós teremos direito de crédito? O IPI, que foi cobrado sobreposto ao preço da matéria-prima, e mais o ICMS, que está incluso nos 80 mil reais. Então, nós temos a compra da matéria-prima, 88 mil. Quais os impostos que nós vamos poder recuperar? O IPI de 8 mil, e aonde que nós vamos recuperar? Quando do pagamento do IPI da venda, nós vamos recuperar os 8 mil e vamos pagar apenas a diferença, tá? Teremos o ICMS de 14.400, que nós também podemos recuperar. Quando do pagamento do ICMS,
nós podemos abater os 14.400 e pagar apenas a diferença, 3.600. Então são os dois únicos impostos que nós podemos recuperar. E ao recuperar esses dois impostos, então eles entram com uma redução de custo. É como se a empresa tivesse ganho esses valores ao comprar essa matéria-prima. Então o custo será 88 mil, que é o valor que nós pagamos na compra, menos os 8 mil que nós estamos ganhando de IPI, menos 14.400 que nós estamos ganhando de ICMS. Portanto, o custo dessa matéria-prima, 65.600. Que dividido pela quantidade de matéria-prima que veio, nós teremos o custo unitário dessa matéria-prima. Lembrando mais uma vez que nesse custo aqui poderão ser acrescidas as chamadas despesas acessórias, frete, embalagem, seguro, enfim, todos os gastos a mais que nós possamos fazer para ter essa matéria-prima conosco. Mas aqui, desconsiderando essas despesas acessórias, só a parte dos tributos, então o custo fecha em 65.600. Os impostos a pagar, como mencionado há pouco, o IPI, o 10 mil da venda, menos o da compra, 2 mil. O COFINS, apenas o da venda, não temos o crédito do COFINS na compra. O PIS, R$650, apenas o PIS da venda, não temos o crédito da compra. E o ICMS da venda, menos o ICMS da compra, sobra o saldo que nós temos que pagar. O resultado dessa operação, nós temos aqui então uma receita líquida de vendas de 78.350 e temos um custo de 65.600. Portanto, o resultado da operação é receita líquida de vendas menos o custo da compra, 12.750 é o lucro que nós tivemos nessa operação. Então, esse aí é o sistema de tributação com base no lucro presumido.